Boa noite então, pessoal. Vamos começar aí nosso módulo de hematologia clínica dentro da disciplina laboratório clínico. E nada melhor do que começarmos com a interpretação clínica do hemograma, que é um dos principais exames realizados pela hematologia clínica, certo? Bom, o hemograma, nós temos a divisão de três séries celulares, né? Seriam a série vermelha, formada pelos eritrócitos ou hemácias, que são células anucleadas, tá? Especializadas principalmente no transporte de oxigênio através da hemoglobina. Esta, por sua vez, é uma cadeia polipeptídica é, contendo um grupo prostético M com radical ferro central, que dá estabilidade a essa molécula. E justamente é essa molécula que tem as suas cadeias alfa e as suas cadeias beta. Essas cadeias são responsáveis pelo é, fenótipo, genótipo, né, quer dizer, do tipo de hemoglobina, tá? Hemoglobina adulto, hemoglobina A2, hemoglobina fetal, hemoglobina de Bartz, hemoglobina AS, hemoglobina S, tá? Hemoglobina C é de acordo com o tipo de conformação dessas cadeias polipeptídicas. Nós vamos ver isso mais à frente, relacionado a alguns tipos de anemia de origem genética. Só dando uma introdução. Depois nós temos aí a série branca, que é formada na hematopoese, através na divisão dos leucócitos, onde nós temos a série mieloide e a série linfóide. A série mieloide é formada por neutrófilos, eosinófilos, basófilos, monócitos. E a série linfóide é formada por plaquetas. E dentro de cada uma dessas séries, nós temos os progenitores, as células progenitoras, que são as células mais jovens. Essas células jovens, eu costumo dizer que elas são como se fossem crianças em um campo de batalha. A série branca, que seria as células de defesa do nosso organismo, para elas serem efetivamente usuais frente a um agente agressor, seja um vírus, uma bactéria, um fungo, elas têm que estar em seu pleno estado de maturidade, que aí ela vai exercer a sua ação citotóxica ou a sua ação fagocitária. Mas quando a célula é jovem, ou seja, ela ainda não passou por todas as suas fases de maturação, ela é uma célula inexperiente, ineficaz em relação ao tipo de resposta imunológica. E isso faz com que a pessoa não tenha uma boa resposta frente a um agente agressor, e o hemograma ele dá a alteração característica que é conhecida como desvio à esquerda, no qual você começa a produzir células anteriores, numa linhagem anterior à linhagem de maturação. Da mesma maneira que nós escrevemos direcionando, né, o lápis para a direita, né, a célula ela também se desenvolve para a direita, tá? Ela vai maturando até você chegar na sua célula madura. Quando você antecipa essa formação, você está tendo que um desvio à esquerda, você não está dando tempo dela maturar. Então é um jargão muito utilizado na hematologia pelos profissionais de saúde quando se diz
nossa, aquele hemograma estava com um baita desvio à esquerda. Significa que havia uma presença bem grande de células jovens. E essas células jovens não são funcionais, elas servem apenas no hemograma como um alerta. Um alerta de quê? De que o organismo pode estar passando por um processo infeccioso agudo. Mas aí também nós temos que ter a noção do tipo de processo infeccioso ou se é alguma anomalia genética ou mesmo uma doença maligna que afeta a medula óssea, tá? E no caso seria uma leucemia, que também causa essas células jovens. Agora, só para adiantar um pouco, a leucemia é um assunto que nós vamos ver lá para frente, laboratório clínico 3, mas é uma doença muito rara, tá? Apesar de ser de conhecimento de todos, é uma minoria dos casos que chegam em um laboratório de rotina, tá? Geralmente esses exames já vêm com indicação e aquilo que eu acho que eu falei na aula passada, que é interessante, né, ter um profissional mais experiente que tenha já uma prática maior com a visualização dessas células jovens, porque ela tem alguns aspectos bem diferenciados em relação às células normais e algumas outras células jovens que pode confundir. Então é importante ter essa certa experiência. Bom, por último das células ali nós temos as plaquetas. As plaquetas já são um componente celular intimamente relacionado com a coagulação. Elas são as responsáveis pelo tampão plaquetário, que seria aquela agregação primária, né, que ocorre a partir do momento que o organismo sofre uma lesão microvascular ou vascular. Então essas plaquetas elas se agregam com o intuito de formar um tampão primário e ali vão sendo produzidos fatores de coagulação, fibrina, para que ocorra a resolução dessa lesão vascular, tá certo? Evitando a perda volêmica. Então é útil na avaliação de anemia, né, no caso da série vermelha, além de evidenciar indicadores que podem ser correlacionados a infecções viróticas e infecções bacterianas, como eu já falei, né? Então a série vermelha ela vai ser um marcador de anemia, a série branca vai ser um marcador de infecções e a série plaquetária vai ser um importante marcador de coagulação. Beleza? Bom, o hemograma apresenta alterações nos processos inflamatórios também, né? Não só a infecção leva à alteração de parâmetros do hemograma. A inflamação também ela é uma importante resposta do organismo. Quando você tem uma inflamação, você tem diversas situações é, que desencadeiam uma reação inflamatória. Mas basicamente, quando você, a nível é, micro, vamos dizer assim, a um nível microscópico, você tem uma lesão de membrana celular. Qualquer célula, tá? Uma lesão primária numa membrana celular. A partir desse momento que você tem essa lesão primária numa membrana celular, dependendo desse agente que fez essa lesão, você começa a desencadear mediadores inflamatórios, que nós vamos ver mais à frente no módulo de imunologia. Então esses marcadores inflamatórios, eles vão desencadear uma série de substâncias que induzem o quadro inflamatório e também eles estimulam uma resposta vascular, tá? Que é uma vasodilatação
tá? Um aumento de fluxo. Para quê? Para facilitar justamente a chegada das células de defesa, que são as células que vão combater de forma primária aquele agente agressor. Então, vamos em um exemplo prático. Você tem uma criança tal, e essa criança tem a mania de pôr o dedo em qualquer canto sujo aí e põe a mão na boca. Tá? A criança tem a amígdala geralmente um pouquinho maior. Tá? E esse hábito que a criança tem, que se chama fase oral, né, de colocar tudo na boca, não sei o que, aí o que acontece? Ela pode se infectar, tá? Se auto-infectar com bactérias. E essas bactérias vão colonizar o que? O primeiro órgão que esteja ali mais fácil na região bucal, né? Que seria a amígdala, que é é, vamos dizer, uma glândula quentinha, né, que produz diversas secreções, ela tem uma vasodilatação, ela é porosa, é tudo que a bactéria gosta. Ela é difícil de ser higienizada, então a criança põe a mão no lugar sujo, depois põe a mão na boca. O que acontece? Gera uma amidalite bacteriana, tá? Ou mesmo uma amidalite viral, se ela se infectar com um vírus de vias aéreas. Tá? Então, essa amidalite, ela a nível celular, tá? Ela vai causar uma lesão no tecido ali das amígdalas, tá? Essa lesão de tecido das amígdalas vai gerar, primeira coisa, um aumento do volume. Isso é uma dilatação, um aumento vascular, uma vasodilatação, vai causar um aumento de temperatura local, e isso vai favorecer o que? A chegada de células de defesa. Tá? Essas células de defesa vão migrar de todo o nosso sistema vascular através de um movimento chamado diapedese, aonde ela passa do vaso sanguíneo para o tecido, a fim de combater uma eventual infecção. Então, a partir desse momento que começa a guerra microscópica entre o germe e as primeiras células de defesa, nós temos os primeiros sinais e sintomas de uma reação inflamatória. Tá? Essa reação inflamatória, ela vai gerar efeitos secundários, que é a febre, a dor, o rubor, tá? E o edema. São os 4 sinais clássicos de uma inflamação: dor, rubor, edema e aumento de temperatura. Tá joia? Então, responsável por isso são as células de defesa, que vão no intuito de sanar o problema. Mas nem todas o início de uma inflamação é um início infeccioso. Nós temos também as inflamações de origem autoimune, que são aquelas onde o nosso próprio organismo ele gera uma inflamação contra o nosso próprio organismo, é uma reação autoimune. Nós atacamos o nosso próprio organismo, ou seja, as células de defesa do nosso organismo ataca o próprio organismo. Existem algumas doenças relacionadas a esse tipo de a esse tipo de evento, como lúpus eritematoso sistêmico, nós temos aí artrite reumatoide, nós temos também a febre reumática, que é um evento secundário a uma infecção prévia por Streptococcus. Então nós temos diversas situações que pode levar a uma inflamação de origem autoimune, mas geralmente são doenças que se vêm que se desenvolvem, né, com o tempo por genética ou por predisposição da pessoa. Tá certo? E temos também as inflamações de origem externa, que, por exemplo, são contusões, né? Por exemplo,
Eu estou subindo no telhado, caí da escada e bati o cotovelo no chão. O trauma foi tão grande que ali ocorreu, né, um inchaço local, um extravasamento microvascular devido ao trauma. Esse extravasamento microvascular vai gerar um edema. Esse edema vai gerar uma pressão nos tecidos, células de defesa vão migrar para esse local através desse estímulo e vai formar tipo uma bolsa de água, né? E essa água, entre parênteses, né, na verdade é um líquido rico em células de defesa devido ao trauma, devido ao edema formado ali pela contusão. Então, nem sempre essas células de defesa estão relacionadas apenas a quadros infecciosos, tá? Mas sim também em quadros autoimunes e quadros traumáticos, beleza? Então, a presença de alteração nos processos inflamatórios, nas leucemias, né? As leucemias são neoplasias. O que seria isso? Seria uma perda do controle de diferenciação celular a nível de medula óssea, aonde ocorre a hematopoiese, tá? Então, quando a medula óssea ela perde o poder de diferenciação das células, ou seja, a célula indiferenciada é aquela célula que pode dar origem a qualquer outra célula. Então, na medula óssea, nós temos a stem cell pluripotente, tá? E peraí, desculpa, Rosana, não está me escutando? Como é que tá o som aí? Alô? Deixa eu dar uma pausa aqui na gravação. Peraí. Deixa eu só pegar o feedback aí. Tá escutando? Não, beleza então. Pensei que não estava saindo som. Qualquer coisa vocês avisam aí que eu tô com a tela expandida aqui, mas eu vou abrir o chat com para estar monitorando isso, beleza? Então, como eu estava falando, a nível de medula óssea, né, nós temos a stem cell, que é uma célula indiferenciada, que ela tem a capacidade de se dividir em qualquer célula sanguínea, tá? Chama-se stem cell totipotente ou pluripotente. Essa célula ela vai se diferenciar em blastos, no primeiro momento. Esses blastos vão se diferenciar em blastos de origem mieloide, que vão dar origem aos glóbulos vermelhos, aos linfócitos, não, aos linfócitos não, desculpe, aos glóbulos vermelhos, plaquetas, neutrófilos, eosinófilos, monócitos, basófilos, a maioria das células. E temos os blastos de origem linfóide, que vai dar origem aos tecidos linfóides e aos linfócitos, tá certo? Então, essas células, elas no começo, elas têm uma célula mãe única. E quando a medula óssea ela perde o poder de diferenciação, em alguma das etapas de diferenciação, ela perde e começa a produzir células imaturas, defeituosas, tá? E por isso que existe diversos tipos de leucemia. Existem leucemias promielocíticas, mielocíticas, leucemias blásticas, linfoblásticas, mieloblásticas. Cada tipo de leucemia corresponde a um tipo de defeito nessa vamos dizer assim, nessa falta de diferenciação celular. Beleza? E podem também apresentar alguns problemas relacionados às plaquetas. Então, as plaquetas elas reagem tanto a medicamentos, tá?
As plaquetas elas podem aumentar com alguns medicamentos e diminuir com outros medicamentos. Por exemplo, os corticosteroides, cortisona, medicamentos à base de cortisona. Geralmente esses medicamentos fazem com que as plaquetas aumentem o número. E esse aumento muitas vezes não é que o organismo produz mais, é que o organismo consome menos. Então o que produz vai sobrando e gradativamente essas plaquetas vão aumentando, ficando mais na circulação no nosso organismo. Então pacientes que fazem, por exemplo, quimioterapia. A quimioterapia já é um outro medicamento, tá? É um coquetel, vamos dizer assim, de medicamentos. E esse coquetel de medicamentos ele faz com que diminua as plaquetas. Então a pessoa que faz quimioterapia, ela também toma corticosteroides. Também pelo fato da proteção das plaquetas, como pelo fato também da agressão que os medicamentos quimioterápicos causam no organismo. Eles causam uma inflamação. A quimioterapia nada mais é do que um veneno para matar células e muitas vezes não é seletivo. Mata tanto células sadias quanto células cancerosas. Então, por isso, a utilização de anti-inflamatórios esteroidais, que são os anti-inflamatórios mais fortes. Beleza? Se quiserem que eu repita alguma coisa aí, só falar. Tá joia? Passando aqui então. Bom, com relação às séries vermelhas, né, contém dados relativos ao número de glóbulos vermelhos. Então, nós temos a hematimetria. Então, a hematimetria, as células vermelhas, nós fazemos a contagem dela através de câmara de Neubauer, né, com líquido de Rhein. Vocês fazem a diluição lá, vocês já devem ter visto isso em aula prática. Acredito que não preciso passar novamente por essa fase, mas caso precise eu farei, tá? Teremos oportunidade para isso. Mas as contagens são feitas em câmaras de Neubauer e ela é liberada em milhões de células, tá? Uma pessoa normal, ela contém entre 4 milhões e 6 milhões de hemácias, certo? Circulantes por centímetro cúbico de sangue, beleza? Depois nós temos ali a hemoglobina. A hemoglobina é um marcador para anemia, um marcador de corte para anemia. Se um dia eu perguntar assim, qual dos parâmetros da hematimetria é o marcador de anemia? É a hemoglobina, tá certo? A hemoglobina, se ela estiver como padrão abaixo de 12 em mulher e abaixo de 13 em homem, significa que essa pessoa já apresenta um certo grau de anemia, um grau leve, mas apresenta. Então, essa hemoglobina é a concentração, tá, dessa molécula, que são cadeias polipeptídicas, como eu já falei, associadas a um grupamento prostético com ferro central na molécula, e é isso que justamente dá essa coloração vermelha na hemoglobina. Por exemplo, o sangue de caranguejo, ele é azul. Por quê? Porque de vez do ferro na molécula central, ele vai carrear o cobre, então o sangue é azul. Então, só que só uma curiosidade. Beleza? E o hematócrito? O hematócrito seria o percentual, tá, de hemácias em relação a um determinado volume de sangue total. Então, como que eu faço um hematócrito? Primeiro, como que eu faço a hemoglobina, né? A hemoglobina... Qual pergunta? Peraí, deixa eu ler aqui a pergunta. Professor, qual seria a pergunta que você faria? Cortou, poderia voltar? Não, o que eu estava falando é o seguinte, que é uma coisa muito importante saber. Algumas pessoas,
elas confundem anemia quando o hematócrito está baixo, principalmente em instituições hospitalares, postos de saúde. Vocês vão ver muito isso aí. Ah, nossa, ele está com anemia, o hematócrito dele está baixo. Mas não é. O marcador da série vermelha, que tem esses três componentes, glóbulos vermelhos, hemoglobina e hematócrito, que é utilizado como é, indicador para anemia, é a hemoglobina, tá certo? Então a hemoglobina que é o indicador de anemia. Se ela estiver abaixo de 12 para a mulher, é anemia. Se ela estiver abaixo de 13 para o homem, é anemia. Tá certo? 11,9 numa mulher, ela está com uma leve anemia. 12, ela não está com anemia. Certo? Então é o ponto de corte, a hemoglobina. Beleza? Tá jóia. Qualquer dúvida, vocês param aí que eu respondo, tá? Não deixa a pergunta ficar para trás, não. E o hematócrito, como eu estava falando para vocês, só tomar uma aguinha que moer o bico, pera aí. O hematócrito é um percentual, tá, de células vermelhas relacionado ao volume de sangue total. Então, o que é isso? Se eu pego um tubo capilar, vocês já devem ter tido contato com ele dentro do laboratório. É um tubo muito pequeno, fino, tá? Que ele vai aspirar o sangue por capilaridade. Você coloca o sangue e ele vai entrar sozinho dentro do tubo. Por isso que ele chama tubo capilar, certo? Nós aspiramos o sangue, vedamos a pontinha dele e colocamos para rodar num instrumento chamado microcentrífuga de hematócrito, tá? E após rodar, se eu não me engano, por 10.000 rotações por minuto, é bem rápido mesmo, durante 15 minutos, aí nós retiramos e vai estar totalmente separado, tá? Naquele microcapilar, o sangue total. Você vai dar para ver certinho o volume do sangue, tá? A coluna de sangue, na verdade, né? Uma microcoluna de células brancas, tá? E um sobrenadante de plasma, tá certo? E o que é a porcentagem, um hematócrito? É justamente o percentual somente dessas células vermelhas em relação aos outros. Então, por exemplo, você tem uma régua de hematócrito que você vai colocar esse tubo capilar para fazer a comparação dentro da régua. E a régua ela é todinha estriada com as porcentagens. Então você vai achar lá. Então, se bater lá a parte inferior do tubo com a divisão da hemácia com a célula branca em 40. Então quer dizer que essa pessoa tem 40% de hematócrito. 40 o valor do hematócrito é sempre uma porcentagem em relação ao sangue total. Isso é muito importante saber, tá? Só para critérios de curiosidade, uma pessoa, tá? Ela tem geralmente uma pessoa normal. O nível de hemoglobina dela, isso aí é uma dica para vocês verem se os equipamentos estão bem calibrados, se a sua contagem está bem feita, tá? Geralmente, uma pessoa que não tem patologias, que ela é normal, o hematócrito é 3 vezes o valor da hemoglobina. Certo? Então, por exemplo, uma pessoa que tem hemoglobina 15, possivelmente o hematócrito dessa pessoa vai estar por volta de 45%, tá? Tem algumas doenças que isso aí vai fugir totalmente, então por isso que eu falo que não é uma regra, tá? É uma dica.
Alguns tipos de anemia, elas têm uma depressão tão grande de hemoglobina que essa regra vai invalidar. Por exemplo, uma pessoa que tem uma anemia chamada anemia ferropriva, tá? Por deficiência de ferro. Essa anemia faz com que você produza hemácias pequenas, tá? E essas hemácias carregam pouquíssima hemoglobina dentro do seu interior, porque o ferro, que é justamente a matéria-prima para formar a hemoglobina, ele vai estar em deficiência no nosso organismo. Então isso faz com que às vezes você tenha um hematócrito, vamos dizer assim, de 30. Teoricamente você teria que ter o quê? 10 de hemoglobina, né? 30 dividido por 3 seria 10. Mas nessa anemia você não tem essa relação, você teria ali 8, tá? 8, pouquinho, você foge de maneira bem forte dessa relação, beleza? E através desses três valores, que são os glóbulos vermelhos, a hemoglobina e o hematócrito, nós calculamos os índices hematimétricos. E esses índices hematimétricos são muito importantes para você ter uma noção da hematoscopia. O que é hematoscopia? Seria aquilo que você vê no microscópio. Você se situa pelos índices hematimétricos e você confirma aquilo que os índices hematimétricos estão te falando em números no que você está vendo no microscópio. Tá certo? Mais para frente eu tenho uma aula específica desses índices hematimétricos, eu vou poder mostrar para vocês mais a fundo. Mas é o que eu falo para vocês, quem conhece índice hematimétrico domina a série vermelha, tá? Que são os índices mais importantes dentro de uma série vermelha, com relação a diagnóstico principalmente de alguns quadros de anemia, tá? Anemias microcíticas, essas anemias microcíticas onde a célula vermelha é muito pequena, né? De micrócitos, as anemias macrocíticas, aonde as células vermelhas são grandes, né, que derivam de macrócitos, né, e algumas anemias normocíticas. O que seria isso? Anemias aonde você tem a hemácia praticamente normal, só que você tem um nível de hemoglobina no seu organismo abaixo daquele esperado. Você tem uma saturação baixa de hemoglobina no sangue, beleza? Depois ali nós temos o RDW. O RDW é um coeficiente de variação, também muito importante, conhecido como índice de anisocitose. Então, se eu perguntar na prova qual é o indicador no hemograma que avalia o índice de anisocitose, a resposta seria o RDW, tá? O que seria esse índice de anisocitose? Então, durante a produção das hemácias na medula óssea, o nosso organismo ele tem, vamos dizer assim, vamos comparar com uma fábrica que tem um padrão de qualidade, igual quando você vai aqui na fábrica de água. Então, essa fábrica de água ela é calibrada, tá certo, para encher a garrafa com um volume de 1 litro, se estiver na linha de produção de 1 litro, correto? Então, a máquina está calibrada, está funcionando normal, então todas as embalagens que passarem ali por esse setor, tá, de abastecimento da garrafa vão ter 1 litro de água com um desvio padrão aceitável. O que seria esse desvio padrão? Pode passar, vamos supor, 10 ml, pode faltar 10 ml. Seria, vamos dizer assim, um desvio padrão aceitável.
E o RDW é justamente isso, é esse desvio padrão dentro daquela população de hemácias que a sua medula óssea está produzindo. Sim, você consegue ver o índice de anisocitose, cara. Você vai ver que quando a lâmina está bem corada, com um corante legal, você vai ver quando a pessoa tem anisocitose, ela vai ter hemácias de vários tamanhos. Ela vai ter hemácia pequena, ela vai ter hemácia grande, ela vai ter hemácia normal. Agora, existe diferentes índices de anisocitose, tá? Nós temos a anisocitose com predominância de micrócitos. O que é isso? Você tem uma população de hemácias normal, só que ao mesmo tempo você tem uma parte dessa população que são hemácias menor do que o normal. Então você tem uma anisocitose com presença de micrócitos. Aí você tem que aliar o RDW, que é o índice de anisocitose, ou seja, o RDW está alterado, esse coeficiente de variação está alterado. Então pode ter mais de uma população de hemácias aqui na minha lâmina. Aí como eu vou saber se é uma hemácia pequena ou uma hemácia grande? Através de um desses índices hematimétricos, que vai ser o VCM, que se chama volume corpuscular médio, certo? Então quando o VCM está baixo, nós temos hemácias microcíticas. Quando o VCM está alto, nós temos hemácias macrocíticas. E quando ele está dentro de um intervalo, nós temos hemácias normocíticas. Então, esse desvio padrão é justamente o que ocorre ali na fábrica de água. Então, se a máquina que faz a embalagem da água descalibra, ela começa a colocar um volume menor de água na embalagem. O que seria isso? Seria um RDW alterado, fazendo uma correlação. Tá certo? É só para vocês entenderem mais ou menos a dinâmica do negócio. Beleza? Vou só dar uma paradinha aqui nessa aula para fazer a gravação dela